Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos esta semana estudando sobre temas delicados. Já vimos aqui um pouco do que é esse misticismo. Ontem estudamos sobre reencarnação e hoje nós vamos falar sobre necromancia, um culto muito comum em toda a parte do mundo, aqui no Brasil também. Em especial no México, pois lá também tem o Dia dos Mortos, né? Aqui a gente tem o Dia de Todos os Santos, temos o Dia de Finados, tudo relacionado àqueles que já dormem no Senhor. Este é um tema muito delicado, por isso já comece a orar, porque depois da vinheta nós vamos tratar deste tema aqui com muito cuidado e ver o que a Bíblia fala a respeito. Mas agora eu quero aqui aproveitar e pedir para você curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e pegar este link que você recebeu pelo WhatsApp a compartilhar com outros amigos aí da sua lista de transmissão. Você tem com certeza alguém que ainda não ouviu falar da Palavra de Deus hoje. Então compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Eu quero ler com você o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. E já Samuel era morto, diz a Bíblia, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Samuel tinha orientado Saul a destruir todos aqueles que adoravam aos mortos, os necromantes. E foi isso que no governo dele, lá no início, ele fez. Mas agora Samuel já era morto e agora Saul estava sem saber a que caminho seguir. Ele estava se afastando cada vez mais de Deus. E olha o que ele fez depois da morte do profeta Samuel, já quando ele começou a trilhar por caminhos que eram contrários à vontade de Deus. E olha o que a Bíblia fala no mesmo capítulo de 1 Samuel 28, o versículo 9 agora. Então a mulher lhe disse, quem era esta mulher? Uma necromante que foi procurada por Saul, que estava disfarçado. Sem saber que estava na presença do rei, ela disse, eis aqui que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que, pois, me armas um laço para a minha vida, para assim me fazer matar? Ela estava com medo, pois quem era descoberto praticando necromancia, culto aos mortos, ali em Israel, era morto. Esta era a ordem de Saul, o mesmo que estava procurando ela. Saul havia esquecido que Deus havia dito, por meio do profeta, que ele é que conduzia Israel. E agora, ele, perdido, pois estava se afastando da palavra de Deus, recorreu a uma daquelas que praticavam necromancia. E por que é tão perigoso a questão da necromancia para os cristãos hoje? Como no passado, esta é uma prática condenada por Deus, pois não há vida depois que morremos se Deus não nos ressuscitar. Por isso que é tão importante você assistir todos os vídeos desta semana, porque esses assuntos estão interligados. O culto aos mortos é algo que contraria a vontade de Deus e nos leva por um terreno muito perigoso. Mas se as orientações que um necromante recebe não vêm de Deus, só pode vir do diabo e vai nos levar cada vez para longe de Deus. Eu citei no começo do vídeo que o México tem um Dia dos Mortos. E esse Dia dos Mortos no México é muito aguardado, porque é um dia que as famílias fazem suas oferendas e seus rituais para lembrar o ente querido para que ele não deixe de existir, segundo a crença, na terra para a qual ele foi depois da morte. Olha como é estranho você crer que alguém morreu e está em um outro lugar e se você não lembrar dele, esta pessoa também deixa de existir lá. Esta crença também traz o mesmo perigo da reencarnação, porque ambos vão nos fazer crer que não precisamos de Deus. A Bíblia traz um alerta muito importante sobre este tema, lá no livro de Isaías, no capítulo 8, versículos 19 e 20. Deus fala o seguinte, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, não faça isso.
O verso continua: não recorrerá um povo ao seu Deus? Este foi o erro de Saul. Saul cometeu um erro importantíssimo que selou a sua participação como rei de Israel. Ele consultou espíritos, o que Deus abomina. Eu e você, quando temos um problema, devemos recorrer unicamente a Deus. Ele vai nos orientar a buscar médicos, advogados, pessoas que nos ajudarão neste caminho difícil. E se é um problema espiritual, cada vez mais que você tem contato com a palavra de Deus, você vai receber as respostas necessárias para passar por este problema. E é isso que faltou a Saul. E falta muito isso hoje. Em nossa vida, nós conhecemos pessoas que não saem de casa sem consultar os mortos, os espíritos, ler o seu horóscopo. Isso é muito comum hoje em dia e tem gente que acredita isso a uma verdadeira ciência. E não é. Tem muitas coisas que a gente não explica no mundo espiritual porque nós somos limitados e finitos, mas Deus deixou a orientação. Eu sei que às vezes em nossa luta diária é mais fácil procurar as respostas mais rápido, aquilo que vai acalentar o nosso coração. Mas nem sempre a verdade de Deus para mim e para a sua vida vai vir tão agradável. Às vezes Ele pede para nós sairmos de um lugar e ir para o outro, pararmos de fazer aquilo que gostamos, nos afastar das pessoas que convivemos por quase uma vida inteira, porque Ele sabe que aquilo é o melhor. Mas quando eu e você recorremos a espíritos, a necromantes, aqueles que consultam os mortos para termos orientações, estamos recebendo orientações vazias, porque os que morrem nada sabem, e se nada sabem, como é que eles vão poder nos aconselhar? Eu já falei aqui várias vezes, o conselho que eu e você precisamos está na Bíblia. Deus não vai revelar uma mensagem nova para você, porque toda a sua mensagem, a de Deus, já está contida na Bíblia. Agora, o seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus vai fazer a diferença, porque você vai ouvir mais claramente a vontade de Deus para a sua vida. A gente acha que precisa ouvir Deus dizendo, entre à direita, ou vá para a esquerda, ou siga em frente. Nós não precisamos ouvir de Deus decidindo qual caminho eu e você devemos trilhar, porque a Bíblia já dá todas as orientações. Eu escolho, não é Deus que vai escolher por mim, porque isso é um livre-arbítrio, é meu, é a minha decisão. Não vai ser um espírito que vai dizer, olha, suba este monte e faça uma oferenda para mim, caminhe tantos quilômetros a pé para que você seja salvo. Não, a Bíblia é muito mais simples, a salvação é muito mais simples. Por isso que muitas vezes estas pessoas que consultam os mortos vivem uma vida tão difícil, vivem uma vida tão amarga. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, leia a sua Bíblia e deixe esta prática o quanto antes, se você ainda o faz. Que Deus te abençoe. Pense nisso, ore, leia a sua Bíblia, ore por aqueles que você conhece que estão nesta prática. Não é fácil para eles também saírem, mas ore e busque na Bíblia as respostas para todos os seus problemas. Eu espero você aqui amanhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.